Para ser franco com vocês, o intuito do canal é trazer, por meio de campanhas educativas, conhecimento para os trabalhadores brasileiros, a fim de que eles saibam como as coisas realmente acontecem nos fóruns trabalhistas brasileiros e não se baseiem em falsas promessas ou em promessas vagas de pessoas que querem tão somente fazer uma propaganda vazia para angariar clientes. Então, aqui não há falsas promessas, aqui é um processo real, como ele realmente acontece. É a vida como ela é, tá? Então, o nosso intuito aqui é, por meio de campanhas educativas, permitir que o trabalhador ele possa escolher o melhor caminho nas suas decisões profissionais e na eventualidade de ter que entrar com um processo trabalhista, saber como é que as coisas são, para daí então ele ter noção real de como as coisas são. Não existe processo ganho, não existe processo fácil e não existe os meus direitos. E o juiz não é daquela forma que normalmente as pessoas pensam, tá? O judiciário ele é bem diferente. Então, nós vamos narrar aqui um processo cujo pedido inicial é a nulidade do pedido de demissão e reversão para dispensa imotivada, com pedido de estabilidade por gravidez. Ou seja, a pessoa pediu demissão, estava grávida, teve alguma coisa que levou ela a pedir demissão, no estado de gravidez, ela pediu demissão e depois pensou melhor, viu que não era aquilo que ela queria e aí levou para o judiciário para buscar a tutela jurisdicional. Então, vamos ver aqui este exemplo deste processo para nós entendermos o que ocorreu com este processo. Então, era uma mulher grávida que pediu demissão pelas razões dela e que buscou a tutela jurisdicional. Então, vamos ver aí como a reclamada agiu, como o judiciário agiu, neste caso aí de ser uma mulher e grávida, tá? Então, o processo é o de número 100, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 6, 2025, 5, 02, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 9. Lembrando que o processo por força da Constituição, artigo 5º, inciso 2º, ele é público, tá, pessoal? Então, vamos lá, iniciando aí pela exordial. A autora foi contratada pela reclamada em 9/10/2024 para exercer a função de atendente barista. O salário, como última remuneração, foi de R$ 1.671,73. Foi contratada para uma escala de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com 1 hora para almoço, refeição e descanso. Durante o contrato de trabalho, a autora ficou grávida, descobrindo por meio de teste de farmácia e comunicou imediatamente aos seus superiores. Após comunicar sua gestação aos supervisores, passou a ser tratada de forma ríspida e truculenta por parte dos seus supervisores, sem justificativa aparente. Esse comportamento foi motivado pelas reclamações da autora sobre as condições de trabalho. Ela era provavelmente tratada com muito rigor, de forma desrespeitosa, começaram a cobrar demais o trabalho, então ela reclamava disso e aí foi aumentando ainda mais essa questão. A autora foi submetida a um tratamento diferenciado em relação aos demais funcionários, enfrentando uma carga excessiva de trabalho. Durante todo o horário de expediente, era obrigada a permanecer de pé, sem permissão para sentar-se, mesmo apresentando mal-estar, sob ameaça de receber advertências, situação que persistia apesar do gerente estar ciente de sua condição de gestante. Essa situação evidencia claramente a intenção da empresa de pressionar a autora a pedir demissão. Então, a exordial está dizendo que todo aquele tratamento lá tinha um condão, tinha uma finalidade que era fazer com que a reclamante aqui pedisse demissão exatamente porque ela estava grávida. E aí uma pessoa grávida, em algumas empresas, se torna um problema, porque tem filho, vai faltar, tem a licença maternidade, vai atrasar o procedimento da empresa, então é mais ou menos essa a razão aí que deve ter acontecido segundo a inicial. Conforme exames estacionais em 1/10/2025, ou seja, ela juntou os documentos e veio a saber que estava grávida nessa época. Em 1/7/2025, devido ao grande estresse laboral, ao abalo psicológico e alta carga de trabalho, ao assédio moral sofrido, a autora foi compelida
a pedir sua demissão contra a sua vontade. Então ela está dizendo aqui que todos aqueles fatos, tratamento rigoroso, desrespeitoso, ter que trabalhar em pé, o gerente sabia e nada fazia, ela se viu obrigada, no mês de julho de 2025, a pedir demissão por conta daqueles fatos lá, inclusive tratamento rigoroso. Todavia, remanescem questões a serem discutidas. Assim, a autora busca o escopo do Poder Judiciário para assegurar os seus direitos. E aí ela entra, então, na questão do pedido propriamente dito, da nulidade do pedido de demissão. Aí ela vai fundamentar os pedidos dela. No decorrer do contrato de trabalho, o reclamado vinha descumprindo as obrigações contratuais, sendo que a autora sempre desenvolveu perfeitamente seu trabalho. Contudo, ainda sofria a autora com o rigor excessivo dos representantes, um deles por nome de tal, das reclamadas e obrigavam-na a trabalhar em alta carga de trabalho sob pena de advertência, ações que podem ser vistas como retaliação por parte da reclamada ao descobrir que a autora estava grávida, com o evidente objetivo de pressioná-la a pedir demissão. Vale ressaltar que, além de todos os problemas mencionados, a rescisão contratual apresenta vícios, uma vez que não foi acompanhada pelo sindicato ou pedido algum tipo de exame de sangue, o que evidencia um prejuízo significativo para a autora. Em suma, o conjunto de faltas perpetradas pela empregadora levou a autora a um quadro de forte estresse laboral, não podendo seu pedido de demissão ser entendido como seu ânimo, como a sua vontade. Vez que a vontade da autora não era pedir demissão, mas sim uma rescisão indireta, devendo o ato ser desconsiderado para efeitos jurídicos, por evidente erro na manifestação de sua vontade. Diante do exposto, conclui-se que a rescisão contratual se deu por ato de responsabilidade da reclamada. A autora só assinou o pedido de demissão em virtude dos fatos acima narrados, eivados de vícios. No caso em tela, o fato da reclamante ter pedido demissão não afasta o direito aqui pleiteado, uma vez que a reclamada não cumpriu com o ordenamento jurídico ao efetuar a rescisão. O artigo 500 diz que o pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato, e se não o houver, perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. A assistência do sindicato ao Ministério do Trabalho em casos de pedido de demissão de empregado estável é essencial, uma vez que a maioria das empregadas desconhece seus direitos, servindo como orientação nesse sentido a fim de oportunizar a eles uma melhor decisão. Desta forma, requer a autora a reversão de sua dispensa para iniciativa da reclamada por justa causa empresarial. Ou seja, a reclamante aqui está dizendo que ela pede a nulidade do pedido de demissão e que isso seja transferido, então, para a reclamada, no sentido de que a reclamada cometeu um monte de ilicitude e agora, então, a reclamante está pedindo que seja desconsiderado o seu pedido de demissão pela nulidade que havia e seja reconsiderada, então, a rescisão indireta pelas violações praticadas pela empresa. É isso que ela está dizendo aqui. A empresa, por sua vez, ela vem contestar as razões. Então, ela diz, da nulidade do pedido de demissão. Pretende a reclamante a nulidade do seu pedido de demissão, convertendo-o para a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Com efeito, conforme carta de próprio punho firmada pela reclamante, ela comunicou sua demissão no dia 1 de 6 de 2025, solicitando seu desligamento da reclamada e afirmando que cumpriria o aviso prévio. É importante, pessoal, fazer uma ressalva aqui, que quando se pede demissão, muitas das vezes o funcionário ele já está muito cansado de ficar na empresa, ele não quer cumprir o aviso. Só que o que acontece? Quando você não cumpre o aviso, você perde o aviso prévio. Ou você cumpre o aviso prévio, que é uma forma de indenizar a empresa trabalhando, ou você não cumpre e ela vai pedir que você pague esse valor do aviso prévio a título de indenização, o que te leva a perder praticamente tudo que você tinha, porventura, por receber, tá? Então é importante que se você pedir demissão, que você cumpra o aviso prévio. De fato, a reclamante cumpriu o aviso prévio até o dia 1 de 7 de 2025, conforme denota-se do cartão de ponto. Na realidade, é patente o arrependimento da empregada em ter, por sua própria iniciativa, rescindido o contrato de trabalho e, claramente, numa tentativa de se beneficiar às custas dessa especializada e da reclamada, tenta a nulidade do pedido de demissão, diga-se, sem esboço de nenhum fundamento. A reclamada está mais ou menos dizendo que ela se arrepende
E aí, como ela se arrependeu, ela não quer perder todos aqueles direitos e quer imputar o arrependimento dela, o erro dela nas costas da Justiça do Trabalho e da empresa. Cumpre esclarecer que a reclamada jamais foi comunicada do estado gravídico da reclamante, apenas tomando ciência da gravidez quando da notificação da presente reclamação trabalhista. Inclusive, a reclamante não demonstra em nenhum momento ter, de fato, comunicado à reclamada acerca de seu estado gravídico, sendo completamente falaciosas suas alegações. Nota-se pela narrativa da inicial e pelos documentos anexados pela própria reclamante que, de acordo com o documento XYZ, a autora apenas tomou ciência da sua gestação em 1/10/2025, ou seja, mais de 3 meses após o seu último dia de trabalho. Ainda durante a exaustiva narrativa da peça inicial, em momento algum a reclamante esclarece qual seria a data do parto ou da última menstruação, para que se possa saber se, de fato, estava grávida quando solicitou sua demissão do quadro de funcionários da empresa. Excelência, conforme se verifica face aos documentos anexados pela autora, nenhum deles faz menção à data da concepção, tampouco ao tempo de gestação da autora quando da descoberta do estado gravídico, em outubro de 2025. Dessa forma, tem-se que a reclamante busca, por intermédio da presente ação trabalhista, apenas o enriquecimento ilícito, pleiteando direitos aos quais não faz jus. Ora, Excelência, a reclamante menciona que a fecundação teria se dado dentro do contrato de trabalho. Entretanto, afirma apenas ser impossível cravar a data concreta da concepção, não informando sequer de quantos meses a reclamante estava grávida, impossibilitando, portanto, que seja atestado se a condição gravídica existia quando do pedido de demissão. É nítido que a reclamante não une o processo das informações necessárias para a avaliação da situação concreta, já que pretende obter direito do qual sabe que não faz jus. A reclamante tampouco comprova o alegado tratamento rigoroso ou a alta carga de trabalho. Aliás, nem sequer especifica o que seria alta carga de trabalho. No que tange às retaliações ao supostamente ter noticiado sua gravidez, a narrativa beira a má-fé, na medida em que, como incontroverso pela documentação que ela própria apresentou, a reclamante teve ciência do fato muito tempo depois da prestação das suas atividades, do fim da prestação das suas atividades na reclamada. Tudo por vontade própria, diga-se. Dessa forma, não há como se afirmar que a reclamante foi vítima de qualquer tipo de comportamento indevido ou assédio moral em decorrência do seu estado gravídico, tendo em vista que sequer o autor tinha ciência da circunstância. Ainda que assim não fosse, não se verifica face aos presentes autos qualquer prova apta a demonstrar a veracidade das condições narradas, já que a reclamante sequer menciona os nomes dos colaboradores que teriam supostamente exposto a esse tipo de situação. Desse modo, não há como se falar em vício de vontade no pedido de demissão, muito menos na necessidade de assistência sindical, uma vez que o pedido foi feito sem qualquer interferência da reclamada e sem haver provas de que a gravidez se deu na constância do contrato de trabalho, cabendo à reclamante a prova em sentido contrário, na forma do artigo 818 da CLT. Aliás, conforme destacado anteriormente, a reclamante não comunicou sua demissão em 1/7, mas sim em 1/6, ou seja, mais de 4 meses antes do exame de gravidez apresentado, tendo cumprido o aviso prévio trabalhado até 1/7/2025, de acordo com o TST apresentado. De qualquer forma, como expressamente dispõe o artigo 151 do Código Civil, a coação para verificar e viciar a vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens, o que evidentemente não ocorreu. Ou seja, a empresa está dizendo aqui que a coação que a empregada alegou, ela tinha que ser de tamanha gravidade que ela impunha um temor, um medo do reclamante de um mal iminente, que fosse acontecer um mal ali na hora, contra ela ou contra alguém da sua família. Então é esse tipo de coação que viciaria a manifestação de vontade dela quando ela pediu demissão. Ressalte-se que a reclamada sempre cumpriu rigorosamente com todas as obrigações trabalhistas e contratuais oriundas do contrato de trabalho, conforme estará comprovado no curso dessa instrução. Diante da livre manifestação de vontade da reclamante que formulou o pedido de demissão de próprio punho, tendo ciência das consequências do pedido de demissão, ficam expressamente impugnadas as alegações contidas na inicial.
Também fica impugnada a assertiva de que o pedido de demissão somente teria validade com base em assistência sindical, posto que no momento do pedido de demissão, a reclamada sequer tinha ciência de sua gestação. Inclusive, excelência, sequer a comprovação de que a reclamante estava grávida de fato, quando da elaboração do seu pedido de demissão. Ainda, a reclamante nem sequer informa a data da última menstruação ou a data prevista do parto, restando assim impossível saber se no momento da rescisão do seu contrato de trabalho já estaria gestante. Imperativo que se modifique a mentalidade do trabalhador brasileiro que costumeiramente assume decisões em face ao seu empregador para o depois tranquilamente bater as portas desta justiça especializada, sob fajutas alegações de coação para a formulação do pedido de demissão, objetivando esquivar-se dos direitos decorrentes das decisões tomadas por sua livre e espontânea vontade, como ocorreu no presente caso. Tem-se, portanto, que o pleito de nulidade do pedido de demissão, reintegração ou indenização substitutiva é de extrema má-fé, visto que totalmente válido o pedido de demissão formulado pela reclamante, feito de livre e espontânea vontade, sem qualquer mácula ou coação para a formulação do pedido, seja por parte da reclamada ou por parte de qualquer um de seus prepostos, restando veementemente impugnadas as alegações da reclamante a respeito, aplicando-se, no caso, perfeitamente os termos do artigo 110, 422 e 472 do Código Civil. Essas foram as alegações da reclamada. Em audiência, as partes prescindiram da produção de provas e o juiz encerra a produção ali de prova e encerra a instrução processual, ou seja, nenhuma das partes quis arrolar testemunho ou fazer qualquer outro tipo de prova na audiência e o juiz encerra a testemunha e ele vai dar a sentença. Então, diante aí dessa situação, vamos ver o que é a sentença do juiz. Então, sinteticamente, a reclamante, ela alegou que ela estava grávida, que ela pediu demissão porque estava sofrendo humilhação, tratamento rigoroso, desrespeito por conta da empresa e que esse tratamento veio depois que a empresa soube que ela estava demitida. Só que ela juntou um documento médico para demonstrar que ela estava grávida de 1 de 10 de 2026, ou seja, foi em setembro de 2025, aliás, que ela veio saber que estava grávida e ela juntou o documento em 1 de 10 de 2025. A empresa então diz para o juiz que é impossível que ela tenha sido tratada com muito rigor por conta da gravidez, que tenha sido pressionada por conta da gravidez, porque nem a reclamante nem a reclamada, antes de setembro de 2025, sabia que ela estava grávida, porque ela fez o exame em setembro, entregou para a reclamada em outubro e estava dizendo na inicial dela que ela foi destratada, que ela não podia sentar, mesmo o gerente estava sabendo que ela estava grávida, quando na realidade ela só veio saber que estava grávida em setembro. E a empresa também só veio saber que ela estava grávida quando ela entregou o documento em outubro, só que ela já havia pedido demissão, entende? Então, quando ela pediu demissão em junho de 2025, ela não sabia que estava grávida. E a empresa também não sabia, porque ela só foi saber que estava grávida, segundo aqui a narrativa, só em outubro. Então, aí a empresa está dizendo que, além de tudo, a empregada, ela mentiu. Então, vamos ver aqui a decisão do juiz com base nas provas e nas alegações das partes. Da sentença, a nulidade do processo do pedido de demissão e da estabilidade da gestante. Alega a reclamante que a reclamada descumpria obrigações contratuais e a submetia a rigor excessivo e alta carga de trabalho com o objetivo de pressioná-la a pedir demissão. Afirma que foi compelida a pedir demissão contra sua vontade. Sustenta que o pedido de demissão padece de vício por pressão e tratamento diferenciado após a comunicação da gestação. Menciona que a rescisão contratual não foi acompanhada pelo sindicato, evidenciando vícios. Requer a reversão da dispensa para a iniciativa do reclamado por justa causa empresarial. Pleiteia o pagamento dos seus salários e do período de estabilidade gestacional. A seu turno, a reclamada impugnou as alegações, afirmando que a reclamante comunicou sua demissão em 1 de 6 de 2025, cumprindo aviso prévio até julho de 2025. Alega que jamais foi comunicado do estado gravídico da obreira, tomando ciência apenas com a notificação da reclamação trabalhista. Sustenta que a reclamante não esclarece a data do parto, da última menstruação, contesta as retaliações por suposta comunicação de gravidez, assevera que não há vício de vontade no pedido de demissão, juntando o pedido de demissão redigido pelo reclamante de próprio punho. Em audiência de instrução, não foram produzidas provas acerca do tema
não restando comprovado qualquer vício de consentimento ou coação no pedido de demissão. Verifico por oportuno que o único documento juntado aos autos relativo à gestação é de 1/10 de 2025, não havendo qualquer prova nos autos de que as partes tivessem conhecimento da gravidez no momento da ruptura contratual em 1/6 de 2025. O artigo 10, inciso 2º, linha B do ADCT, veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante. Inicialmente, destaco que no presente caso a autora não anexou laudo de ultrassonografia realizada, onde constariam as informações referente à existência do embrião, quantidade de semanas de gestação, entre outras, não sendo possível afirmar que a nidação ocorreu durante a vigência do contrato de trabalho. Não há nos autos qualquer documento hábil a confirmar a gravidez, ou mesmo a ocorrência do parto, fatos essenciais à declaração do direito à estabilidade e consequente definição do período de garantia provisória no emprego. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 629.053, elenca como pressupostos da estabilidade gestacional a ocorrência da gravidez anterior ao término do contrato e a dispensa sem justa causa, afastando por a estabilidade das outras formas de encerramento do contrato. Ou seja, o juiz está dizendo aqui que, conforme o julgamento do STF, só se existe estabilidade da gestante quando ela é demitida. Quando ela é demitida. Mas se ela pedir demissão ou se ela tomar a justa causa, não há estabilidade. Entendeu? É isso que o juiz aqui está dizendo no julgamento do STF. O desconhecimento do estado gravídico pela empregada não pode ser considerado vício de consentimento e, portanto, capaz de macular o pedido de demissão. Os vícios de consentimento referem-se à divergência entre a vontade real da parte e a vontade manifestada, ou seja, é a desconformidade entre a vontade e a declaração do reclamante, o que não ocorreu no presente caso. O pedido de demissão da reclamante configura em um ato perfeito e acabado, pelo qual a autora expôs o ânimo de não mais continuar laborando para a ré. Não pode ser invalidado pelo mero arrependimento posterior da ex-empregada, e assim não há direito à garantia de emprego. Ressalte-se ainda que não haveria como exigir que a rescisão ocorresse com assistência sindical, nos termos do artigo 500 da CLT. Eis que não restou provado que partes tinham conhecimento da gravidez da reclamante no momento da rescisão, ou seja, não se aplica ao caso a hipótese do termo 55 do TST, já que referido entendimento visa evitar a coação da empregada. A mera ausência de assistência sindical não invalida por si só o pedido de demissão, pois a finalidade da lei, artigo 500 da CLT, é evitar que o empregado estável seja coagido a desligar-se do trabalho, o que não ocorre se as partes nem sequer tinham consciência do estado gravídico da empresa, da empregada, aliás, nem a própria reclamante. Assim, julgo improcedente os pedidos de nulidade do pedido de demissão, de reintegração e de conversão em indenização substitutiva decorrentes da dispensa da trabalhadora grávida. Ou seja, o juiz está dizendo aqui, em linhas gerais, que a empregada não trouxe qualquer prova a respeito da sua gravidez, de quando houve a anidação da gravidez, ela não disse quando foi a última menstruação, ela não fez um exame de ultrassonografia, ou seja, o que o juiz está dizendo é o seguinte, que ela pediu demissão em 1 de junho de 2025. Então, nem ela sabia que ela estava grávida nesse dia e nem a empresa sabia. Na realidade, o juiz está dizendo que ela só veio saber que estava grávida em outubro, né? Quando fez o exame em setembro e a empresa em outubro. Ela reclamante em setembro e a empresa em outubro. Então, que nenhuma das pessoas ali sabiam que estavam grávidas. Então, não tinha cabimento que a reclamante ia alegar que a empresa sabia que ela estava grávida e, a partir do momento que soube que ela estava grávida, passou então a exigir serviços assim, tratar com desrespeito, fazer com que ela trabalhasse em pé por muito tempo, né? Que na verdade isso daí não é uma realidade. Por quê? Porque nem a reclamante, nenhum dos 6 sabia e nem a reclamada sabia. Logo, não havia nenhuma razão, nenhuma prova que justificasse ali que havia um vício de vontade. E o juiz também está dizendo que
A manifestação de vontade, em certos aspectos, é quando o empregado ele fala uma coisa, mas na realidade ele foi levado a falar aquilo, que não era aquilo. Teve uma coação, teve uma pressão, mas não houve isso no presente caso, que na realidade o empregado ele não quis ficar na empresa e daí então ele pediu demissão. Mas o empregado não conseguiu provar que havia realmente uma divergência entre o que ele falou e o que estava no coração dele, na cabeça dele, entende? Olha, eu não quero pedir demissão, mas a empresa pressionou, 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 que no íntimo dele ele não quer pedir demissão, mas por conta da pressão, da pressão, da pressão, ele vai e fala que quer pedir demissão. Então, se ele conseguisse, no presente caso aqui, provar que isso tinha acontecido, ele tinha ganho o processo. Mas como ele não provou, né, eu estou dizendo ele porque é o autor da ação, né? Como ele não provou, então não havia um vício de vontade, tá, pessoal? Então, esse daqui é um processo, no que diz respeito à nulidade do pedido de demissão, ele é total, íntegro, como ele está lá no fórum, tá? Então, esta é a realidade. O judiciário não é aquilo que as pessoas pensam, né? Ele vai tentar julgar o mais tecnicamente possível e com base nas provas, tá? Então, esse é o judiciário, esse é o dia a dia dos fóruns. Com base nessas informações que eu estou dizendo a vocês, vocês já vê aí que a empresa tem um histórico de documento de vocês, quando vai para um processo, vai tentar chegar o mais próximo da verdade que aconteceu naquele momento, e aí o juiz, com base nisso, então vai decidir quem está certo e quem está errado. Então, se eu estou alegando que eu pedi demissão porque eu queria uma coisa, mas eu falei outra, eu tenho que provar que aquilo que eu falei com base numa pressão, numa coação, num engano, num engodo praticado ali pela empresa, entende? É como, por exemplo, quando a pessoa coloca o revólver em você e você entrega o seu celular para ela. No seu íntimo, você não queria entregar o celular para ela, né? Mas você entregou. A sua manifestação de vontade foi: entreguei, mas ela não foi uma manifestação de vontade livre e espontânea. Ela foi forçada. Então, no pedido de demissão, o juiz está dizendo que tem que acontecer isso. O empregado que pede demissão, ele não pode simplesmente se arrepender e falar: eu pedi demissão, fui coagido. Ele tem que provar que houve um vício na manifestação de vontade dele, tá? Se não provar, ele vai perder o processo, tá, pessoal? Então, aí, se vocês gostaram do vídeo, eu peço aí que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem aí com mais pessoas, amigos, familiares, porque conhecimento, pessoal, em linhas gerais, é dinheiro no bolso, tá? Se inscreva aí para também serem notificados dos próximos vídeos. Obrigado e até mais. E aí, se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo pra gente, tá bom?